Vou falar sobre ecologia e meio ambiente, que é uma da temática do meu trabalho permanente. Então, eu quero começar mostrando a vocês o pau-brasil, essa árvore que dá nome ao Brasil, que eu tenho aqui no meu jardim do meu ateliê. E ela começa a ser exatamente o símbolo da devastação das florestas brasileiras, né? Então, no século XVII, ela era usada para a pigmentação, o pigmento que ela tinha. Então, a floresta, ela começou a ser demolida, a ser abatida desde lá, por uma questão econômica. Então, você tem a Mata Atlântica, toda ela sendo explorada desde os portugueses chegaram e continuou sendo desde depois disso. Então, a Mata Atlântica, ela foi a primeira floresta dizimada. Hoje só temos 10% da floresta amazônica, da Mata Atlântica. A Mata Atlântica que abrange o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, até o sul da Bahia. Então, o pau-brasil era exatamente o primeiro ponto na exploração da floresta atlântica, da Mata Atlântica. Com o desenvolvimento das tecnologias e a necessidade de ganhar espaço, ela começou a ser devastada para se plantar café. Isso no século XIX até meados do século XX. A floresta, a Mata Atlântica, ela foi dizimada para plantar café. Um exemplo claro dessa devastação, aqui no Rio, a Floresta da Tijuca é uma floresta replantada. Ela foi dizimada, era uma fazenda de café. Com a derrubada das árvores, a água perdeu a sua possibilidade das nascentes, então foi reflorestado todo esse processo e esse espaço, né? Então é a floresta urbana maior do mundo, é a Floresta da Tijuca, aqui no Rio. Assim, a floresta vem sendo dizimadas para exatamente plantar agricultura, para vender a madeira, para ganhar dinheiro com elas. A árvore, ela passou a ser um símbolo de simplesmente utilidade econômica, né? Então, ela se tornou um meio de ganhar e de esquecer-se o dano que ela causa. Porque uma árvore, ela demora. Aquele pau-brasil que eu acabei de mostrar, ele tem 20 anos. É uma pequena árvore. Uma árvore, ela leva de 30, 40, 50 anos para tornar, ou mais que isso, para se tornar uma árvore adulta. Agora, para se abater uma árvore, com a tecnologia que se tem, é muito rápido. Então, chegamos nesse processo a essa coisa. Os barões do café dizimaram toda a região de São Paulo até o sul da Bahia, para exatamente usar esse espaço para plantar eucalipto, criar gado, que causa um dano ambiental enorme. Chegamos à década de 70, aí temos a ditadura militar, já em 64 implantada. Os ditadores, eles foram muito mais diretos e objetivos nessa coisa. Esse SOS Amazônia, que hoje está se falando por causa do momento atual, eu já luto por SOS Amazônia há mais de 40 anos. Então, a defesa da floresta e do meio ambiente é uma marca dentro do meu trabalho há muito tempo, desde que eu me entendo como artista. Na década de 70, se criou, 60, com a ditadura, um ditador já começou a exatamente implementar essa devastação. Ele vendeu
2.500.000 hectares a um bilionário estadunidense para se implantar um projeto de exploração na floresta amazônica. Ou seja, ele vendeu uma parte importante do território brasileiro, da floresta, a um estrangeiro para que ele explorasse a maneira dele e sem nenhum critério. Mas o critério era exatamente explorar o minério, explorar a floresta para fazer celulose, sabe? Uma fábrica de celulose seria implantada dentro desse projeto. Tinha, claro, um testa de ferro brasileiro que se chamava Joaquim Nunes de Almeida, que dava legitimidade nesse processo de negociação. Então, em 1970, o general ditador Médici, ele começou a construir a Transamazônica, que a justificativa era a integração do país dentro dessa coisa. Então, dizimar a floresta e abrir espaço para que ela fosse capaz de produzir e de dar segurança, digamos assim, à nacionalidade, ocupar o território. Mas, na realidade, o objetivo era puramente econômico. Explorar os minérios, o ferro, o ouro, o petróleo. Então, começou desde lá. Então, a história é muito mais longa. São mais de 4.000 quilômetros que essa rodovia pretendia-se. Até hoje ela não funcionou. Então, mas funcionou a ocupação do território, a dizimação da floresta, a destruição do meio ambiente. Então, assim, a história brasileira de devastação é muito mais antiga do que, muito mais recente e antiga do que o Darcy Ribeiro dizia, que o Brasil é um triturador de gente. Eu sei que ele também é um demolidor de florestas. Então, ele vai continuar, se as pessoas não tomarem consciência de que, se você não cuidar do ambiente que você vive, todos vão morrer com elas, né? Então, a questão da ecologia, que é um termo pouco utilizado na época, e nessa época da ditadura, a mídia da época, que é a mesma de hoje, dava total respaldo a essas ações, né? Então, essa mídia, ela definia a Amazônia como inferno verde. O inferno é alguma coisa que você tem que evitar e destruir. É assim, essas linguagens, elas passam uma mensagem e uma segurança para que esse processo avance. Então, com a questão do café, o café era, na época, a commodity da época, né? Demoliram 90% da Mata Atlântica para plantar café. Então, era a riqueza do Brasil de exportação, era o café, os barões do café, e o café era a maior receita. Hoje, é a soja, é o minério de ferro, que destrói basicamente todo o meio ambiente, e assim a floresta vai sendo abatida para dar espaço a essas empresas, a esse grupo, dessa ditadura nova, a neoditadura, a ditadura do interesse do mercado, com um respaldo em cima dessa linguagem, que você precisa desenvolver para dar emprego, para o meio ambiente não precisa ser tratado da forma correta como ele deve ser tratado. Ou seja, então temos aqui a questão do meio ambiente funcionando como uma questão menor. Agora a gente está vivendo isso. O SOS Amazônia, que agora está se publicando, é a nova ditadura que está sendo atividada. Então, nesse contexto da ecologia e aqui tem um trabalho que representa um personagem, que é o Chico Mendes, que foi assassinado por um fazendeiro. Por quê? Porque ele defendia, na década de 80,
a floresta, na década de 70 e 80, a floresta amazônica. Ele foi assassinado. Então, o Chico, ele é um símbolo dessa luta. Então, nessa questão da floresta e do meio ambiente, assim temos os caminhos que cada um procura agregar as suas linguagens e a sua possibilidade de ser visto e de chamar a atenção para essa tragédia ambiental, que a floresta amazônica é a única floresta tropical do mundo, a maior e ainda a única remanescente. Aqui tem um trabalho que representa o meu trabalho que eu fiz em 1992 por conta da Eco 92 em Joinville, Santa Catarina. Joinville é uma cidade industrial, a maior cidade de Santa Catarina, e a cidade que tem o Rio Cachoeiro, SOS Rio Cachoeiro, é o rio que corta a cidade de Joinville, e eu fiz, isso aqui é um trabalho que tem 7 metros por 1, é o estudo que eu fiz para realizar lá em 1992, por conta da conferência Rio 92, da questão ecológica. Em Joinville eu realizei esse trabalho num muro lá de 100 metros por 3 metros. Então, eu realizei esse trabalho, esse estudo projetado lá no muro, na cidade, na rua, para que as pessoas vissem. Então, dentro dessa questão da ecologia, que é fundamental, porque se você não cuidar uma árvore, que ela precisa, e a natureza, e as águas, e os rios. Recentemente temos o episódio de Mariana, da Samarco, uma mineradora, com rompimento de uma barragem, ela matou um rio, o Rio Doce, está praticamente o rio morto, matou pessoas também. Então, se mata imediatamente e a longo prazo. Para se recuperar um rio e um meio ambiente, para se replantar um espaço, demora-se muito tempo. Então, temos essa questão que eu acho que é fundamental e essa tristeza de ver que, mesmo com tantos anos, essa questão permanece tão atual, da devastação, da morte, da destruição do meio ambiente, de matar as árvores, de destruir florestas. Eu vou finalizar dizendo um poema do Augusto dos Anjos. Chama-se Árvore da Serra, que fala assim: meu pai, as árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que a sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma nos cedros, nos junquilhos. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. E disse, e numa rogativa ajoelhou-se. E quando a árvore caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra.